noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus nos envolva. E vamos iniciar rogando a falange de Francisco de Assis que nos ilumine, que nos proteja, porque hoje é um tema bastante especial. Eu acho que imaginamos que todos nós que aqui estamos hoje já tivemos na nossa vida algum animalzinho de estimação ou temos um animalzinho de estimação. E quebrando um pouco o protocolo da casa, eu quero iniciar a nossa fala de hoje rendendo uma homenagem a um grande amor que passou pela minha vida, que viveu comigo, com minha família, durante 20 anos. Só de falar já dá um nozinho na garganta. Ele viveu acima de todas as expectativas de um animalzinho doméstico. 20 anos para um cachorrinho não é muito comum. E o nosso Bidu, o nome dele, então hoje a nossa fala vai ser em homenagem a ele. Faz pouco tempo que ele desencarnou, então ele ainda nos deixa muita emoção e a nossa fala hoje vai ser sobre os animais. Bem, atualmente todos nós sabemos que os animais, como nunca em toda a história do nosso planeta, nunca estiveram tão próximos de nós. Nós falamos dos animais domésticos e hoje a nossa atenção, a nossa reflexão vai estar voltada para esses animais que vivem mais próximos de nós, né? Os seres humanos. Hoje, a maioria das pessoas tem o seu animalzinho como um membro da família. Ele faz parte da família. Antigamente, e isso a maioria dos que estão aqui com mais de 40 anos devem lembrar que antigamente os animais que viviam sempre fora da casa. Eles tinham a casinha lá no fundo do quintal, eles viviam lá, os gatos, os cachorros e os pássaros, tudo na rua, eles não tinham algum contato direto dentro da casa, não era comum. Mas o tempo foi passando e a cada década as coisas vão mudando. Nós vamos evoluindo. Antigamente, os animais eram ignorados. Os animais, na verdade, eles não eram nem vistos. As pessoas passavam pelos animais na rua e a grande lembrança e uma certa lembrança triste que tenho, que já contei em algumas palestras, é que eu via as pessoas, os carros passando por cima na rua. Diferente de hoje, que as pessoas que nós paramos para deixar o cachorrinho passar na rua. Antigamente, ninguém colocava uma comidinha do lado de fora, na calçada, porque as pessoas falavam mal. Ai daquele que botasse uma comida na calçada ou botasse uma água para um cachorro, ele era visto com maus olhos. E na minha infância e na adolescência aqui nessa cidade, eu via apenas uma casa onde eu sabia que lá existia uma senhora que eu nunca conheci, eu não sei o nome, eu não sei se ela já desencarnou, mas que naquela época era a única que botava a comida e a água do lado de fora. E já naquela época, quando eu passava pela casa dela, eu rezava por ela, eu orava por ela, eu orava por aquela casa, porque me doía muito, eu chorava muito andando pelas ruas, porque eu não conseguia ver os cavalos puxando carroças, eu não conseguia ver os animais sendo despejados nas ruas, e eu queria salvar todos eles, mas eu não tinha como, eu não conseguia. Era muito triste e isso foi passando. Mesmo sendo espírita,
já era difícil entender aquele processo. Ainda era difícil. Só que com os estudos e o conhecimento da doutrina espírita, nós fomos entendendo que cada ser vivo tem o seu processo. Cada ser vivo passa por um processo evolutivo. E que nós não somos os únicos que evoluímos no planeta. Todos os seres evoluem. Todos os seres estão aqui para aprender algo, para se desenvolverem, para evoluírem. E os animais, eles estão perto dos seres humanos não por acaso. Percebam, os animais estão perto de nós porque eles dependem de nós para a sua evolução. Esse bichinho querido, fofinho, que está na nossa casa, que hoje já dorme na maioria das caminhas do lado dos seus tutores, que hoje eles necessitam ir para o médico veterinário, que hoje eles precisam de remédios, que hoje eles estão vivendo mais porque a medicina está cada vez mais avançando, e esses seres também vão viver mais. Só que todo mundo que tem o seu bichinho querido de estimação esquece de uma coisa, e que eu, por incrível que pareça, também não sabia ou não me dava conta, que os animais envelhecem e que eles vão passar por um processo de degeneração do corpinho tanto quanto nós, e que nós vamos ter que cuidar deles no futuro, que nós vamos ter que amá-los, respeitá-los até o último instante. Bem, mas eu não sei se quem está aqui, chegou há pouco tempo no Espiritismo, já se fez a pergunta: bom, nós chegamos aqui na casa espírita, nós aprendemos que nós somos espíritos, que nós estamos aqui reencarnados, né? Que nós já vivemos múltiplas existências. Mas esses bichinhos que hoje nós amamos, nós cuidamos, eles têm alma? Já pararam para pensar? Esses bichos têm alma? Bem, se nós levarmos em consideração que a época de Kardec, ainda para muitos povos, as mulheres não tinham alma, os escravos não tinham alma, imaginarem que os animais teriam alma. Os animais eram coisas, assim como as mulheres, os escravos e tudo mais. Olhem só como nós evoluímos hoje. E aí a resposta: sim, são seres inteligentes da criação. Eles não têm uma alma, talvez como a nossa, como fala o Livro dos Espíritos. Eu até vou ler para vocês na questão que se refere, na questão 597 de O Livro dos Espíritos. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E que sobrevive ao corpo. Bom, se sobrevive ao corpo, como diz aqui mais abaixo, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, os animais, gravem bem isso é bem importante. Os animais caminham até nós. Eles caminham até chegar à humanidade, até chegarem ao homem. Nós, homens, caminhamos até o arcanjo. Caminhamos até Deus. Então,
a distância do animal até nós é enorme. O que significa, assim como a distância nossa até os arcanjos é gigantesca. Temos muito que evoluir. Então, os animais, eles têm que ser amados, protegidos, amparados, mas eles não são humanos. Percebam isso. Nós sofremos com a perda deles? Sim, normal. Vamos chorar? Vamos. Vamos sofrer um pouco? Vamos. Mas eles não são humanos. No momento do desencarne dos animais, a volta deles para cá, para reencarnar, na maioria das vezes é rápida, mas isso não é uma regra. O meu bichinho querido, que eu amo, ele pode voltar de novo para mim? Pode, mas ele vai voltar se for necessário para o meu aprendizado e para o aprendizado dele. Tudo aquilo que eu colaborei para o aperfeiçoamento desse ser, ele vai levar para todas as suas etapas de vida. Mas ele pode voltar. E eis que durante o tempo em que nós ficamos buscando subsídios, buscando material para essa fala de hoje, muitas histórias nós fomos encontrando acerca dos animais. E Chico Xavier, aquele ser querido, maravilhoso, aquele ser de luz que cruzou o nosso planeta, era um amante dos animais. Ele era seguidor de Francisco de Assis. Ele amava os animais, ele cuidava dos seres humanos, mas ele deixava tudo e saía para socorrer qualquer bichinho. E ele teve muitos animaizinhos na sua vida. E quando esses animais desencarnavam, Chico sofria muito. Imaginem uma pessoa tão sensível, que amava com toda seu coração e a sua alma os seres, qualquer ser. Quando os seus amiguinhos queridos iam embora, ele sofria. Divaldo Franco conta que certa feita, perguntado a ele, se era possível ver o espírito dos animais, ele contou uma história real, acontecida com ele. Ele disse que certa feita foi na casa de uma senhora conhecida com um grupo de amigos. Quando ele chega no portão da casa, ele é jogado para trás. Foi jogado para trás. E todo mundo, Chico, Divaldo, o que aconteceu? Ele assim, foi o cachorro, esse cachorro grande. Ué, Chico, Divaldo, não tem cachorro aqui? Eu assim, tem sim. Aí a dona da casa disse, o cachorro que tinha era o meu cachorro, que desencarnou faz 2 meses. Aí ela disse como é que ele era, e o Divaldo disse, é exatamente ele está aqui, ele veio me receber. Buscando outras histórias para trazer para vocês, eis que chega para nós, ao vivo e a cores, uma história belíssima, verídica, de uma amiga, que eu pensei, conversando com ela, uma católica fervorosa, quando eu ouvi a história que ela me contava despretensiosamente, porque ela não imaginava que eu estava envolvida com o tema e nem que falaria numa palestra ou coisa assim, sentada numa roda de conversa, ela calmamente começou a desabafar algumas coisas e eis que eu fico chocada, agradecida e não sabia o que falar quando ela me relatou a história que eu precisava para trazer para vocês hoje, que envolve amor aos animais, que envolve desencarne dos animais e que envolve a reencarnação e o reencontro com os familiares no plano espiritual com os animais. Tudo numa única história de uma pessoa não espírita, mas que me trouxe
muito provavelmente encaminhada por um espírito que me ajudou a clarear a ideia, e ela relatava o seguinte: aposentada, já com uma vida tranquila, mas já sozinha, com 2 filhos já adultos, os filhos recebem de uns amigos que tinham um sítio, que uma cadelinha que tinha acabado de dar à luz, uma cachorrinha. E eles pensaram assim, vamos levar para a mãe, porque ela está lá sozinha, aposentada, ela precisa de alguma coisa para ficar alegre. E aí, geralmente os filhos têm feito isso com os pais, eu já tenho notado. Aí eles pegaram essa cachorrinha e levaram para ela. Ela olhou, ela disse, não, pode tirar daqui, eu não quero. Não, eu não gosto de bicho, pode tirar esse daqui, não quero. Não, mãe, mas vai fazer bem para a senhora, fica um tempo, vai dar tudo certo, você vai se apaixonar. Não. Mas eles insistiram. E ela disse assim, tá bom, deixa ali fora então. Deixa ali fora, eu vou dando comida, mas eu não quero me apegar, não quero saber. E foi assim, deixaram, ela foi botando uma comidinha, a cachorrinha começou a ficar alegre com ela começou a botar outra coisinha, daqui a pouco era uma casinha, daqui a pouco era uma almofadinha, e a cachorrinha já estava cheia dos aparatos maravilhosos lá do lado de fora. O tempo foi passando, daqui a pouco a cachorra já estava dentro de casa, cheia de mimos, era a alegria da casa. Ela ia dormir, a cachorrinha quando via, ela já estava aqui em cima dela, e ela relatava muito isso, ela vinha para cima dela, aqui, nessa posição. Ela deitava e lá vinha a cachorrinha aqui. Tá. Passaram-se, eu acho que uns 3, 4 anos de amor intenso, a cachorrinha é um membro da família. A cachorrinha fica muito doente. Ela pegou um vírus de uma doença aí bem comum dos cachorros e que foi muito tratamento, foi muito sofrimento, foi muito amor depositado. Eram noites em que ela não dormia para ir poder atender a cachorrinha que sofria. E ela, como católica, ela também aplicava as energias através da imposição de mãos. Ela fez tudo o que podia. Só que a cachorrinha partiu. E foi uma dor terrível para ela. Terrível. Ela sofreu muito, ela chorava. Ela, no dia que a cachorrinha tinha que ser enterrada, ela ficou em casa, o pai, o marido e os filhos levaram para um local onde ela foi enterrada, fizeram uma cerimônia lá para ela e tudo mais, e ela passou alguns meses de luto. Olhem só, ela é convidada por esse sítio meses depois a ir lá fazer uma visita, porque eles queriam, sabendo do sofrimento dela, dar outra cachorrinha para ela, porque a mãe daquela que gerou a cachorrinha que ela tinha dado cria novamente, e tinha mais um bichinho, mais uma cachorrinha que eles queriam dar para ela. Ela disse, não, agora chega, agora basta, eu não quero sofrer mais, não quero me apegar, eu não vou pegar essa cachorrinha. Mas ela foi lá visitar. Chegando lá, eles levam ela até um galpão onde estava a mamãezinha cheia de filhotes, e ela olha, ela já sente uma emoção. A dona da casa pega de repente, sem ela perceber, vai lá, tira o filhote da mamãe, coloca no colo dela. E ela assim, ó, não faz isso. Na mesma hora, a cachorrinha vem e faz o mesmo gesto que a outra fazia. Olhem só, o mesmo gesto, a mesma coisa, e na hora ela sentiu a presença da outra cachorrinha. Ela sentiu. Foi uma emoção muito grande naquela hora. Ela pega e aí ela não se aguenta. Ela diz, tudo bem, eu vou ficar. Só que eu vou precisar que ela vá para casa daqui a 3 meses, porque era um bebê ainda, né? Mas eu fico.
Tá, entrega a cachorrinha. Sai daquele local, quando ela está caminhando, a mamãezinha vem até ela e olha para ela assim. Ela se abaixa e conversa com a cachorrinha e agradece. Fez uma declaração que ela contando, eu chorava. Ela dizendo, agradecendo a ela pela filha que ela que esteve com ela, que a primeira cachorrinha que era filha daquela cachorrinha, que ela contou para a cachorrinha que ela fez tudo que ela podia por ela, que ela cuidou, que ela tratou, que ela deu amor, mas que ela fez de tudo, mas ela não conseguiu ficar. Ela partiu. Mas que ela agora ia cuidar também do outro filhotinho dela. E que ela podia ficar sossegada, que ela ia cuidar. Agora vem a cereja do bolo. Ela olha para a cachorrinha e 2 lágrimas escorriam dos olhinhos da cachorrinha. Olhem a cena, que linda. Foi uma grande emoção. Não bastasse isso, o que eu esqueci de contar é que antes dela chegar lá, nesse sítio para buscar para conhecer esse segundo filhote, ela tinha feito uma viagem de ônibus numa excursão. E nesta viagem, ela diz ter apagado total. E teve um encontro com a sua mãe desencarnada, o seu pai desencarnado, e viu os dois recebendo a cachorrinha que tinha morrido, tinha desencarnado, lá com eles. Diz que a cachorrinha chegou sorrindo e eles abraçaram e acolheram o bichinho. Só que para essa minha amiga, isso tudo foi projeção da mente dela, porque ela não é espírita, ela não acredita. Mas para mim foram todos os ingredientes que eu precisava para mostrar que os animais têm alma. Os animais também partem para o plano espiritual. Os animais, como nós, também vão para colônias espirituais. Colônias preparadas para os animais. Já volto nesse assunto, mas outra coisa que me chamou a atenção, falando de espírito dos animais, que além de ter recebido essa história maravilhosa, também no nosso grupo mediúnico, nós também, médiuns, viram a presença de cachorros, espíritos de cachorros. O que veio trazer mais ainda que o assunto realmente deveria ser abordado. Eram muitas coisas se fechando ao redor, mostrando que agora é a hora de nós trazermos esse assunto, porque é muito importante. Porque hoje a dor de uma pessoa que se separa momentaneamente do seu bichinho, porque haverá um reencontro. Essa minha amiga achou que o reencontro dela, que a visão dela do pai e da mãe e da cachorrinha era apenas uma projeção da sua mente. Mas ela relatando, eu vi claramente que foi um desdobramento. Ela simplesmente saiu e foi se reencontrar com seu pai, sua mãe e sua cachorrinha. Estava muito evidente. Mas para ela não. Atualmente existem vários livros do escritor Marcel Benedetti. E um dos livros dele é esse aqui: Todos os animais merecem o céu. Existem mais uns 5 livros da sequência desse autor. Ele é maravilhoso. É um veterinário que desencarnou em 2010, com 50 anos. Ele desencarnou muito novo, mas ele deixou um legado para nós espíritas que não tem preço. E hoje a sua obra, ela é estudada por muitos estudiosos da doutrina espírita. E uma das coisas que ele relata aqui no livro, e isso vocês vão encontrar se forem buscar mais sobre isso,
Ele fala sobre a colônia espiritual dos animais. Lá, todos os animais, desde o inseto até o animal selvagem, eles estão lá, eles são abrigados, eles são acolhidos. Quando meu cachorro desencarnou, eu sabia que ele iria. Eu fiquei assim visualizando ele chegando, porque ele sofreu muito. Então, eu disse, vai em paz, agora você vai descansar, agora você vai brincar. E o Marcel fala muito isso nos livros dele, que os animais doentes aqui, eles têm uma proteção tão grande, eles chegam do outro lado já sãos. Eles já chegam brincando, eles se alimentam, eles são recebidos com carinho, eles têm outros amiguinhos, eles são felizes. Por quê? Porque eles, ao contrário de nós, eles não têm que expiar nada. Eles não têm que passar por provas como nós passamos. Os animais, quando reencarnam, eles não têm que vir aqui, vamos supor, se um animal mordeu o outro, fez o mal para o outro, ele não tem que reparar por isso depois. Por quê? Porque ele não tem consciência de si mesmo, ele não tem consciência de Deus. Então, eles não são como nós. É diferente. Ele não vai ter que chegar aqui e passar pelas mesmas coisas que ele fez com o outro cachorrinho, o outro bichinho, ou a pessoa que ele mordeu e matou por uma, né? Ele não vai ter esse problema. Então, eles vão e vêm com muita facilidade. Às vezes não, às vezes demora um pouco mais, mas eles podem voltar para nós, podem, mas se não voltarem, é porque não precisamos. E nessa colônia tem pessoas que cuidam dos animais. Exato. É muito bonito. Eu acompanhei muito programas. Isso. É a colônia Rancho Alegre, o nome. Então, ele relata isso, todo o trabalho que é feito lá de cuidado desses animais. É um trabalho muito bonito. E o que ele relata é que todos os animais existentes do nosso planeta são protegidos. Nenhum está desamparado. Todos os animais têm um ser espiritual que o protege. Todos. Quando nós vemos passamos de carro numa rua e vemos um animal lá sofrendo, tenham certeza, lá está um espírito cuidando daquele animalzinho, né? Mesmo que não chegue um humano lá que tenha dó e que vá lá fazer alguma coisa, a espiritualidade está lá auxiliando, está lá ajudando, né? Mas que depende de nós temos que olhar por esses seres. Bem, os animais, quando chegam perto de chegar à condição hominal, aonde isso se processa? Aonde isso acontece? Como acontece a evolução deles chegarem até a nossa condição? Esse processo não se passa aqui no planeta, e sim em outros planetas inferiores ao da Terra. Então, na espiritualidade, há relatos de animais com metade do corpo de humano e metade do corpo animal. Como na espiritualidade não existe, ninguém fica parado, esses animais vêm trabalham na terra, nas florestas, trabalham protegendo as florestas, trabalham protegendo os animais, trabalham protegendo com os ventos, com os climas, com o fogo, com a terra, e são para nós, no nosso, muitas vezes, imaginário, que muitas vezes não é o imaginário, porque aquilo que hoje são os elementais, são aqueles seres, metade homem, metade animal, que muitos médiuns em outras épocas avistaram, mas como não sabiam, não entendiam, passaram a ser tidos como meio loucos, meio fantasiosos, e dali foram criando alegorias, foram criando nomes, foram criando várias identificações para esses
espíritos, mesmo sem saber que eram espíritos. Então, nas florestas, o Marcel relata muito bem que nas florestas, durante um incêndio, por exemplo, na hora que o fogo está consumindo a mata, os espíritos têm um trabalho fantástico. Eles trabalham com pressa, eles trabalham fervorosamente e eles vão abrindo túneis espirituais, e os animais que conseguem chegar a tempo e passam por aqueles túneis na hora daquele fogo são salvos. Imagine, porque os animais enxergam aquilo que a gente não enxerga. Os animais, porque aí vem aquela outra pergunta: os animais veem os espíritos? Sim, eles veem. Eles veem muitas coisas que nós não vemos. Então, nessa hora do fogo, por que tantos animais se salvam no meio de uma floresta em chamas? Ele relata de uma forma brilhante esse processo dos espíritos que estão ali trabalhando para que esses animais sejam salvos. E aqueles que não conseguem chegar a tempo, não conseguem sobreviver. Então, meus irmãos, é lindo. E hoje, com tudo isso, como a evolução, com tudo que tem acontecido no nosso planeta, com a necessidade que hoje nós temos de termos um bichinho perto de nós, vale a pena nós passarmos a refletir acerca desses assuntos, né? Da espiritualidade dos animais. Hoje, devido ao pouco tempo, nós não vamos falar aqui sobre várias outras questões dos animais, nós vamos deixar para uma próxima palestra, tá? Nós vamos falar numa outra ocasião a respeito de comer ou não comer carne, né? Como é essa nossa relação com os animais que reencarnam para servirem de alimento, e vários outros temas que todo mundo tem dúvida, mas hoje nós vamos parar por aqui, refletindo, pensando. E agora, voltando lá ao meu cachorrinho, que é o Bidu, ele viveu 20 anos. Como todo mundo que tem um bichinho vai passar depois, eles desencarnam. Quando ele estava já muito doente, já ali nos seus últimos dias, eu já orava para que ele pudesse partir em paz. Mas uma coisa que a vida inteira eu fiz e nós fizemos na minha casa foi tratar o nosso Bidu com passes magnéticos. Cada um de nós que estamos aqui podemos curar os nossos bichinhos, podemos, se não curar, aliviar as suas dores. Quando nós não temos outro socorro, vamos passar a nossa energia. O amor cura tudo. O amor cura. E para finalizar, no Brasil existem vários centros espíritas, aí em outros estados, que recebem os animais. Os animais vêm para tratamento. Aqui nós não temos, é claro, mesmo porque exige uma estrutura para que um bichinho não brigue com o outro, mas é comum, muito comum, existem vários centros espíritas que recebem os animais. Eles vão lá para serem curados, para receberem energia, e é um trabalho fantástico, fantástico. E uma das profissões valorizadas e que quem realmente exerce com amor é a profissão de médico veterinário. Quem é médico veterinário não sabe a bênção da profissão que tem hoje, que é aquele que trabalha com amor, com dedicação, com abnegação. Ele recebe todo o amparo, todas as instruções necessárias do plano espiritual. É um ser que realmente vem para um trabalho árduo. Não é qualquer coisa. Aquele que não se deixar levar pelo lado só financeiro e realmente trabalhar em prol do trabalho, né, do amor, da caridade
e do respeito aos animais, ele realmente vai cumprir a sua missão. Então era essa a nossa reflexão de hoje. Muito obrigada a todos.